Graça e paz, irmãos. Retomando então a nossa maratona das Epístolas Paulinas, continuando então no módulo 16, agora no capítulo 5 deste livro. Vamos abordar nessa aula então a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, parte 1, porque nós vamos estudar a parte 1 e a parte 2. Coríntios é a quarta epístola em ordem cronológica. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ela era considerado um dos escritos clássicos de Paulo, assim como aos Romanos, que nós mencionamos na aula passada. Na verdade, quando abordamos Romanos. Trata diretamente de situações de vida real enfrentadas pelos primeiros cristãos gentios naquela localidade. Se vamos fazer algumas considerações preliminares a esta carta, podemos ver que, diferentemente de Romanos, que é um tratado que é considerado ao menos um tratado teológico, ainda que epístola, ela nos revela um padrão da ética cristã. O Romanos é um tratado teológico, já Coríntios revela assim padrão de ética, de conduta. Foi escrita por quê também? Foi escrita por um homem que conhecia muito bem a igreja, fundou a igreja, conviveu com a igreja e esteve com eles ali cerca de quase 2 anos. Então Paulo muito bem conhecia os cristãos ali de Corinto. Bom, se falar de autoridade, nós sabemos que o autor é Paulo e ele nunca foi seriamente contestado. Houve sim contestações, mas coisas muito superficiais que não vale nem a pena adentrar nesse assunto. Escrita entre o ano 56 e 57 depois de Cristo e foi escrita durante a sua estada em Éfeso. O contexto de Corinto, o contexto de Corinto neste período, era a capital política da Grécia, metrópole de maior destaque, centro comercial e intelectual, ponto de controle dos navios, porque se afunilavam ali, então ali tinha o controle, você pode verificar o mapa. Ali aconteciam as grandes negociações do Mediterrâneo, estabeleceu ali uma cultura de luxúria e má conduta sexual e prostituição. Tinha o templo de Afrodite, deusa do amor, daí o termo afrodisíaco vem de Afrodite. Haviam centenas de prostitutas cultuais que serviam de comércio naqueles locais de adoração e também era um centro de adoração a Apolo. Foi totalmente destruída em 146 depois de Cristo e reconstruída pelos gregos 100 anos depois, quando foram retomados os cultos pagãos. Haviam pelo menos 26 templos pagãos preponderantes naquele lugar. Vamos falar um pouquinho sobre alguns temas principais da epístola. Vemos que fala sobre facções na igreja, celibato, casamento e novo casamento, ceia do Senhor, línguas estranhas, profecias e dons, o amor cristão e a ressurreição do corpo. Mas com certeza Cristo era o tema principal e central da epístola aos Coríntios, assim como toda a Bíblia. Cristo ele é o alvo final da criação. Ainda que todo ser humano foi criado, ele pode ser tido como filho, mas o final de tudo é Cristo. Cristo é o alvo supremo da vida, também é um tema. Cristo é o verdadeiro Deus, Cristo nos dá vida eterna. Bom, Cristo é citado ao menos 59 vezes na carta de Paulo aos Coríntios. Facções. Logo que saiu de Corinto após ter fundado a igreja, chegou Apolo. Em Atos 18, 24 e 28, Paulo ele tenta amenizar aqueles desamores e fala: olha, eu plantei, mas Apolo regou. E nós sabemos que Deus é que dá o crescimento. Apolo ele era um rabino de Alexandria. E a facção que era com ele, não que Apolo fosse a cabeça da facção, mas aqueles que defendiam ser de Apolo, eles eram os intelectuais. Os de Cefas, aqueles seguidores de Pedro, legalistas. De Paulo, provavelmente eles faziam oposição ao legalismo de Cefas e o intelectualismo de Apolo. E também tinha os de Cristo, que eram os piores, aqueles que carregavam o orgulho espiritual. Se nós formos falar sobre o padrão de vida cristã, nós vemos que é citado a respeito do sexo e o casamento cristão. Sexo ali é tratado sobre algumas imoralidades, e fala sobre Gomorra, algumas questões que aconselham e dão diretriz a respeito da conduta moral, sexual, falando sobre a questão do casamento, a monogamia, a fidelidade. São algumas orientações que são dadas na carta de Paulo aos Coríntios. E um tema que também Paulo aborda é a liberdade cristã.
porque a liberdade do cristão ela era mal compreendida ali. Então Paulo esclareceu que a liberdade do cristão não significava liberdade para fazer bem o que quisesse, não era uma liberalidade, mas a liberdade era algo de responsabilidade e com uma conduta. Havia regras de fé a serem seguidas. Também é muito abordado da carta aos Coríntios a questão dos dons espirituais. Sem esse ensinamento estaríamos hoje completamente ignorantes a respeito desses assuntos, porque foi Paulo que abordou especificamente nessa carta. O amor. Ainda se Paulo não tivesse escrito mais nada além deste poema de amor, ainda teria sido um dos maiores escritores de todos os tempos, somente com o tema amor, com essa carta, com esses esclarecimentos, esses escritos a respeito de amor. Assim concluímos então, irmãos, essa primeira parte dos nossos estudos, ou do nosso estudo hoje da carta de Paulo aos Coríntios. Bons estudos então, graça e paz.